6789-6, no uso das atribuições legais e estatutárias, convoca os 856 associados em condição de votar para se reunirem em AGE, Assembleia Geral Extraordinária, em sua sede social e via internet por meio do site Credifisco, no dia 17 de agosto de 2022, por meio do qual serão coletados os resultados de votações online, obedecendo os seguintes horários e quórum para sua instalação sempre no mesmo local. 1. Primeira convocação, às 16 horas. Presença mínima de 2/3. 2. Segunda convocação, às 17 horas, com a presença de metade e mais um do número de total de associados. 3. Tá mudo, Felipe. Ficou mudo desde quando? Ficou mudo. Alô? Agora voltou. Ah. Vocês ouviram até onde? Metade mais um. Metade mais um. 03, em terceira e última convocação, às 18 horas, com a presença de, no mínimo, 10 associados para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. 1. Alteração do Estatuto Social da Cooperativa nos seguintes itens. A linha A. Artigo 15. Parágrafo 1º. Valor da cota capital mínima a ser integralizada em única parcela. Definição do valor de R$10 para a integralização do capital em parcela única para pessoas físicas e jurídicas. A linha B, artigo 33, inciso 22, inclusão de competências. Aprovação pelo CA da taxa de administração de acordo com a legislação vigente, ou seja, podemos cobrar o valor igual para todos os cooperados ou de acordo com a sua capacidade econômica. A linha C, artigo 42, inciso 3, inclusão de responsabilidade. Proposição pela diretoria executiva do valor e forma da taxa de administração a ser cobrada para aprovação do CA. A linha D de dado. Artigo 55. A adequação à norma do prazo de 48 meses para a função de ouvidor. Não estamos aderentes à norma segundo o Estatuto. A linha E última, artigo 71, remuneração das funções diretivas. São Paulo, 27 de julho de 2022. Diretor-presidente, Felipe da Silva Munhoz. Estamos com 21 pessoas, sendo que eu acho que tem 2 aqui que não são cooperados, né? Pelo menos o Tiago não é cooperado, né? Que é funcionário. Conforme conversado inicialmente, o Henrique Lima Leite será o presidente dessa Assembleia Geral Extraordinária. Ele vai conduzir e, a menos que alguém queira ser também, alguém gostaria de ser o presidente e conduzir essa Assembleia? Então, o Henrique, alguém desaprova o Henrique? Então, o Henrique é o presidente. Henrique pode continuar a partir daqui a condução da Assembleia. Tá, perfeito. Em cima da ordem do dia, para cada item aqui, eu vou mostrar direto no Estatuto, como é o Estatuto hoje e qual que é a proposta, tá? Então, no primeiro momento, eu vou passar tudo, tá? Ô, Henrique, só convoca o secretário primeiro, para poder tomar nota do que a gente for falar.
Tá, perfeito. Eu convoco a Jaqueline para ser a secretária, tá, o secretário da ordem do dia. Então, para tomar nota dos ocorridos. Então, primeiro eu vou passar como que é o estatuto hoje, nos itens que a gente quer alterar a proposta e como ficaria, tá? Aí depois a gente pode discuti-los. Então, eu vou apresentar aqui um PPT. Tá? Só um minuto que eu vou compartilhar a tela. Só achar aqui o botão que sumiu. Pronto. Tá todo mundo vendo, né? Sim. Então, vamos lá. Então, essa é a ordem do dia, né, que o Felipe acabou de ler. Então, eu já vou passar item a item, tá? O item A. Como que é o estatuto hoje, né? Então, ali, ó, artigo 15, né, o capital social e os aumentos mensais obrigatórios serão regulados como segue. Né? Parágrafo 1º, o capital inicial do associado será integralizado no ato da sua admissão e o seu valor mínimo será equivalente a 1% do salário líquido. Para pessoas jurídicas, o seu valor mínimo permanece uma cota à parte. O parágrafo 2, o capital social mensal do associado será integralizado pelo valor mínimo equivalente a 1% do seu salário líquido. E para pessoas jurídicas, o valor mínimo permanece. Então, é o que já vem cobrando, né? Para alguns casos, R$60, né? Todo mês que a gente debita em folha, que entra direto na conta capital. Qual que é a proposta, né? A proposta é que o artigo 15 agora, ali embaixo, né? O capital social e os aumentos mensais obrigatórios são regulados como segue. Único parágrafo, né? O capital inicial do associado, pessoa física ou jurídica, será integralizado no ato da sua admissão e seu valor mínimo será equivalente a 10 cotas partes de R$1. Na prática, então, o associado, o cooperado, ele entra na cooperativa, ele aporta R$10 inicialmente, tá? Que seria o mínimo. Se ele quiser continuar fazendo as contribuições do capital, ele pode, tá? Não tem objeção a isso. Eu vou passar todos os itens e depois a gente discute, tá? Esse é o primeiro item, item A. O B. Aqui não tem alteração do estatuto atual, simplesmente foi incluído um novo item, tá? Um novo inciso, né? Então, um novo inciso referente à competência do CA. O inciso 22, do artigo 33, isso. Aprovar o valor do rateio de despesa da cooperativa nos termos do artigo 80, parágrafo único, 1 e 2 da Lei Federal 5.764/71. Essa lei é uma lei que rege, né, as cooperativas, e esse artigo ele diz justamente sobre o rateio das despesas que a cooperativa tem, né? E aqui a gente está delegando ao CA, né, a competência dele aprovar o valor do rateio, tá? Então, o próximo item, que vai ser a linha C, é a diretoria agora que vai propor esse rateio. Então, a diretoria vai apresentar um estudo, né, e vai falar, o rateio foi tanto, né, e aí o CA, ele aprova ou não essa divisão do rateio, tá? Como que era hoje o artigo, né, que diz respeito à diretoria executiva? O que ela responsabilidade dela, né? No artigo 42 ali, tem o inciso 3, diz lá, elaborar os manuais, diretrizes da organização, de normas operacionais e administrativas, de procedimentos da cooperativa e do sistema de controle interno, e submetê-lo à deliberação do CA. A nova proposta a gente incrementa, né? Então, ali, ó, elaborar os manuais, diretrizes da organização, normas operacionais e administrativas, de procedimentos da cooperativa e do sistema de controle interno, aí agora, vírgula, né? Sugerir ao CA o valor do rateio de despesa cooperativa nos mesmos termos, né? Nos termos do artigo 80, parágrafo único e 2 da Lei Federal 57.64/71, e submeter à deliberação do CA. Então, o anterior é o CA aprova. Esse agora a diretoria executiva propõe para o CA. D. Esse aqui é bem simples, tá? Como a gente estava fazendo uma alteração no estatuto, a gente passou para os advogados, tanto da federação, da FNCC, quanto para a doutora Thalita também, e da FNCC ele fez um apontamento para a gente que a gente não estava de acordo com a norma. É só uma correção ali que era 4 anos e a gente modificou para 48 meses, para ficar de acordo. Na prática não tem alteração nenhuma, mas só para o estatuto estar ok. Mas como que era, né?
Eu não vou ler todo o artigo ali, mas basicamente a mudança está ali no finalzinho da penúltima linha ali, onde falava mandato de 4 anos, a gente colocou agora por um mandato de 48 meses, tá? É questão jurídica aí. E a última alteração é a remuneração das funções diretivas. Como que é hoje o artigo? Né? O último artigo do nosso estatuto. Todas as funções diretivas da entidade serão exercidas sem remuneração. Como que é a nova proposta? Todas as funções diretivas da entidade poderão ser exercidas mediante remuneração. Uma breve explicação aqui. A gente tem um outro artigo no estatuto que diz sobre ajuda de custo, né? Então, a gente falava que não podia remunerar, mas poderia ter ajuda de custo, tá? Aí também uma questão jurídica, os advogados sugeriram a gente, vamos arrumar isso aqui, vamos dar nome certo às coisas, tá? O que a gente recebe, na verdade, não é ajuda de custo, é uma remuneração, ainda que seja um valor baixo, referente à ajuda de custo, incide imposto de renda, etc. Então, tem que chamar da forma correta, tá? Então, é uma adequação aí à realidade. Então, voltando aqui à ordem do dia, Felipe, se você puder só me ajudar aí na orientação da condução, a gente abre para discussão, perguntas, como é que a gente faz agora em relação a... Aí agora a gente abre para a linha A e abre para discussão. Quem quiser fazer, Beleza. levanta a mão, né, primeiro, né, e aí pela ordem da mão levantada você vai perguntando, e aí a gente pergunta, né, para a pessoa que ela for falar se é uma crítica ou se é uma sugestão, né, porque pode ser uma crítica, como pode ser uma sugestão para ser debatido, porque pode ser uma outra forma como é que fala? Assim, uma outra sugestão, né? Muita abordagem, né? Sim. Isso. Mas, pragmaticamente falando, a sugestão é essa, foi bem batido, né? Mas é bom bater mais aqui na Assembleia. E ouvir as pessoas, porque as pessoas, querendo ou não, esse é o momento de ouvir todos os outros cooperados, né? Tá. Alguém... Deixa eu ver se alguém levantou a mão aqui. O Wagner. Vai lá, Wagner. Pessoal, só uma sugestão, no primeiro artigo que foi mudado ali, eu concordo com as alterações em termos de questões materiais ali, da essência da mudança, eu acho que está tudo ok. O primeiro artigo eu sugiro escrever tudo num parágrafo, só artigo sem... Você pode colocar ali na tela, ô Henrique? Eu acho que fica, formalmente, assim, fica mais claro, mais enxuto. Que nem ali, artigo 15. O capital social e seus aumentos serão regular. Escrever tudo, não precisa parágrafo, né? Entendi Escrever o tudo que você numa linha falou. só. Tá, Wagner, assim, ó, eu não tenho uma resposta porque você colocou, teria que perguntar para o advogado se tem que seguir um padrão ali nesse artigo 15, esse título, tá? Eu acho que pode ser preciosismo da minha parte aqui, mas eu vou consultar um advogado em relação a isso, tá? Tem que ter esse esqueleto da seguinte Não, eu não forma sei. e um parágrafo. Teria que consultar um advogado para ver se a gente Não, pode fazer tranquilo. tudo uma coisa só. Então, tranquilo. Mas assim, a sugestão do Wagner é simplificar tudo no caput, né? Tudo na cabeça do artigo sem ter parágrafo, né? Isso, eu não vejo muito sentido um caput que não está dizendo nada, né, e um parágrafo, só um parágrafo, né? Fosse uma enumeração, né, ou o parágrafo fosse uma exceção, geralmente é para isso que usa parágrafo, né? Tá, perfeito. O Werneck? Boa noite. A minha questão é muito mais de esclarecimento, de entendimento, do que propriamente questionamento. O artigo 15, que é o primeiro que a gente está tratando, parágrafo 1º, o valor da cota capital mínima a ser integralizada em única parcela. Primeiro nós estamos falando mínimo, né? Não é o valor fixo. Definição do valor de R$10, que é o valor mínimo, mas se quiser mais, pode entrar com mais capital. É isso? Exato. E segundo, esse cota capital aqui é aquela que a gente recolhia R$50 por mês, no meu caso,
e que ficou limitado até os 3 mil, é isso? Isso, é um desconto de 50, 60 reais por mês ali, que você, no nosso caso, a gente não precisaria mais, né? Se é a opção pessoal tua, né? E os 3 mil reais se mantém, né? Se você quiser sacar o capital, né? Você tem que deixar 3 mil reais lá, tá? Tá. Não, é só que esse entendimento. Então, segundo o estatuto, alguém pode ser cooperado com apenas 10 reais, se quiser. Sim. Aí ele entra como cooperado de 10 reais e aí usufrui, participa da movimentação, né? Porque com esses 10 reais, se ele entrar e pagar 10 reais, ele não serve para nada. Ele, nem ele entrar, nem ele fazer nada, porque 10 reais, em termos de mercado, é um valor significante. E aí, ele aplicando 10 reais, ele entra na cooperativa exatamente naquela necessidade comercial que a gente tem, né? Das nossas dons de empréstimos, de serviços, etc. Essa é a filosofia. Perfeito, perfeito. É isso, era só questão desse esclarecimento. Quando for a época de votar, só avisar. Ok. Acrescentando, Henrique, desculpa intervir, né, na sua condução. Essa assembleia aqui, ela está amarrada naquela assembleia que a gente fez ano passado em dezembro, né? Então, foi um dos itens que a gente decidiu do ano passado, que é exatamente essa filosofia, né? Esse princípio de aumentar o número de cooperados. Então, dentro de analisando o mercado, que hoje você consegue entrar num Nubank, existem mais de 20 bancos digitais hoje que é super simples entrar. E tanto nos bancões também é fácil de entrar hoje, também não tem mais aquela trava do Itaú, Bradesco. Então a gente está fazendo a mesma filosofia de mercado para poder aumentar o número de cooperados. Perfeito. Márcio? Oi, pessoal, boa tarde. Aproveitando a pergunta do Flávio, né, para um outro tema parecido, que o Felipe, na hora que leu, né, acho que a gente já viu também, tem essa parte do capital social, né, 10 reais, que foi definido. Depois tem a parte da taxa, né, que poderá ser definida. A respeito dessa parte da taxa, eu vi que a redação ficou... A taxa poderá ser cobrada, ou algo semelhante, tá? Me corrijam, a taxa poderá ser cobrada no valor igual, né? A taxa de administração, um valor igual ou segundo a capacidade econômica, né? Tem ali, acho que no finalzinho, né? A minha sugestão é a gente deixar só o dispositivo da taxa ser igual para todo mundo, né? Eu não lembro se eu perdi uma explicação por que, né, de poder arbitrar uma taxa diferente, já que os cooperados vão ter, teoricamente, o mesmo direito, né? Tá. O que acontece, Marcelo? Essa era a ideia inicial mesmo, tá? Mas se for ver aqui na alteração do artigo, né, ali ele fala, de acordo com os termos do artigo 80, parágrafo único e 2. Essa lei aqui, 5.764, né, que rege as cooperativas, ela dá essa opção, tá? Então, como ela dá essa opção, a gente só trouxe para o nosso estatuto também, tá? Mas como a gente vai fazer, né? De novo, né? Aqui é só o estatuto definindo regras gerais, né? A Constituição, vamos dizer assim, né? Como a gente vai fazer, a infra, vamos dizer assim, ela vai ser feita depois, né? Tem que ser, a diretoria tem que propiciar, o senhor vai ter que aprovar, né? Te respondendo aqui agora, tá? Como membro do CA, né? Como que vai ser isso? Eu, particularmente, acho que seria interessante ser uma taxa flat para todo mundo, né? Mas isso aí ainda vai ter que ser discutido melhor no CA, como que a gente vai operacionalizar, tá? Tá, então, na verdade, a gente está deixando a possibilidade aí, né, Isso, é de de um acordo ou com a lei outro. federal, né? Sim, Isso. tá, eu entendi. Eu ainda acho que talvez fosse, para ficar claro, que se fosse travado mesmo no estatuto, né? Os cooperados de direito. Já está colocando capital social flat, né? Então, a taxa, eu acredito que ela deveria ser flat para todos, né? Se for aumentar, vai aumentar para todos. Se for diminuir, vai diminuir para todos.
Porque senão a gente cria uma possibilidade, né? Eu entendi, mas cria uma possibilidade de você exercer taxas diferentes, dependendo do momento, para pessoas diferentes, né? Ou às vezes para pessoas que têm a mesma capacidade. Eu sei que tem o operativo depois, mas a gente deixa, né, a lacuna. Até a questão da operacionalização depois, pô, de repente o cooperado é um cooperado que investe bastante na crédito físico, tem bastante dinheiro lá no RDC. Pô, a gente vai cobrar a taxa desse cara? Não sei, né? Acho que tem que avaliar bem, né? Acho que se vale a Entendi. pena ou não. Então, tem umas questões ainda, né, que a gente tem que se debruçar aqui, estudar e ver a melhor realidade. Né? Pensar direito. Pensar Ok. direito. Porque Acho que para mim respondeu, acrescentando, tá, Henrique? Obrigado. Márcio, você pega aí o que aconteceu na economia agora, né? Às vezes quem pegou dinheiro emprestado aí tá, vamos dizer assim, com uma hiper ganho, né? Um ganho. Lógico que também quem investiu, né? Também tá ganhando bastante, mas tem gente aí que pegou dinheiro com uma taxa bem baixa, né? Então, essa taxa aí, de repente, ela serve para fazer esse equilíbrio, né? Obviamente que a gente está criando nesse cenário atual, mas pode ser que no cenário futuro tudo muda, né? De repente nem venha a ser instituída essa taxa, né, Henrique? Que é também a legislação ela prevê isso. Então, é colocar isso claro no estatuto. E não porque também não está no estatuto, não quer dizer que a gente também não podia ter feito isso, né, Henrique? Pelo que o advogado falou, né? A gente poderia ter feito essa taxa sem estar no estatuto, né? Mas como também foi discutido isso na última assembleia, tendo isso fica mais claro, né? Bom, a transparência é fundamental, né? Beleza. Ok, obrigado. Mais alguém? Ninguém levantou a mão aqui? Então bota para votação, Henrique, o primeiro. Tá. Então vamos lá. A linha A aqui, né, o artigo 15, né, o parágrafo único, o valor da cota capital mínima ser integralizada em única parcela, colocar em votação. Quem for a favor, por favor, levante a mão. A mãozinha aqui no aplicativo, né? O Aderbal, ele levantou a mão ali fisicamente, eu já vi. Eu levantei para aprovar, né? Perfeito. Eu só quero fazer um parentezinho. O pessoal aí está meio ficando um pouco incomodado com essa possibilidade de ficar baixando muito a taxa de. Não é taxa, esse valor de ingresso, na verdade, esse valor que se cobra sempre, toda a vida, na verdade, basicamente, é o valor que é o sustentáculo da cooperativa, né? A cooperativa, ela vive disso, não tem dúvida. A gente está meio que passando, meio assim, próximo, parece que próximo de um arranhar dos ditames legais de uma cooperativa, e, na verdade, é isso mesmo. Estamos forçando um pouco a mão. Mas, como o Felipe falou aí, a gente falava muito isso lá atrás. Nós estamos com uma competição muito acirrada com esses bancos digitais. O pessoal cai em cima desses bancos digitais. Banco digital hoje, o cara que aplica dinheiro lá não tem que dar satisfação para ninguém. O Banco Central não consegue enfiar a mão lá para tomar seu dinheiro. É um quilo de coisa que está acontecendo aí hoje e que obriga, você que é cooperado, obriga uma cooperativa a se apertar e chegar até no ponto de colocar R$ 10 para o cara entrar. E até R$ 10 para não pagar mais nenhum tostão. Isso aí é um pouco absurdo.
mas precisa ser assim. Na verdade, isso aqui é o fundo mútuo. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cooperativa, no caso, ela tem que viver daquilo que é o mútuo. O mútuo é aquilo que cada um paga todo mês. Então, tecnicamente, é desse dinheiro mensal que o cooperado coloca ali naquele cesto, é que a cooperativa tem que viver. Então, vocês veem que parece que fica meio chocante. O cara vai pagar 10 mil reais e não vai pagar mais dinheiro nenhum na cooperativa. Então, como é que é isso? É cooperativa? É fundo mútuo ou é um banco? Essa pergunta fica meio no ar. Mas eu volto a falar, a gente precisa entender o pano de fundo que está obrigando tudo isso. E qual é o pano de fundo? Essa briga tremenda que está tendo aí no mundo financeiro e que, se a gente não fizer umas manobras um pouco mais fortes, a cooperativa acaba. Ela acaba. Na verdade, nós temos que correr para outros campos. A verdade é essa. Dá uma olhada para essas cooperativas que estão por aí. A maioria delas estão se fundindo, porque está difícil a manutenção de uma cooperativa hoje. Vocês sabem bem disso. Vocês que estão acompanhando o dia a dia de uma cooperativa, eu não quero ficar falando muito tempo aí, porque senão eu perco o espaço da reunião. Mas eu só quero dizer para vocês que estão mais preocupados, essas modificações estão forçadas às vezes aí, mas vocês lembrem-se que eu não falei nada, porque estão aí como opção. A diretoria ou o conselho poderá ser. Então, isso aí não obriga a cooperativa a praticar um ato desnaturalizado, vamos dizer assim. Então, é ser. Então, essa condicionante não faz com que a cooperativa esteja quebrando aquele filamento básico que é o do fundo mútuo da cooperativa. É o que diferencia ela de um banco, de uma financeira. É o fato dela ser um fundo mútuo. Então, a gente precisa lembrar bem disso e saber que isso que nós estamos fazendo agora, nós estamos fazendo conscientes. Estamos chegando num ponto máximo do limite, mas não vai ser por muito tempo. A gente espera que não, porque nós estamos aí para trabalhar e para segurar isso aí. Pronto, acabou, é só isso. Então, meu voto é sim, é por isso, ok? Perfeito. Eu vi que a Leoneide mandou mensagem aqui no chat. Ô, Leoneide, eu Isso. verifiquei aqui, naquele momento a sua mão não estava levantada, tá? Quem levantou a mão foi o Wagner, mais duas pessoas que eu esqueci aqui. Mas se você quiser falar, pode falar agora. Ela disse que está com um problema no. Não sei, não consegue conectar lá o microfone dela. Eu conectei, estão me ouvindo? Agora, está muito baixo, Leonide. Não sei, Tenta aumentar o volume. não dá para aumentar o volume, eu não sei. Melhorou? Não, está muito baixo. Vocês estão conseguindo ouvir? Fica mais próximo do microfone. Então, parecer do advogado precisa pegar relatório por escrito. A questão do capital está no artigo 4º. Artigo 4º, cabeça do artigo. E os parágrafos é para detalhar as coisas que não puderam constar no artigo. Agora, perde tudo o que estão querendo fazer, perde o espírito de cooperativa. R$10 não compra um lanche. R$10 para a pessoa privada não é meia resma de papel. Então, como é que é isso? Para onde vamos? A quem pagou os 3 mil, como é que é? Fica como?
fica com os 3 mil lá impedido, e é só 3 mil, e todos são iguais perante a lei. E aí, eu vou falar nasalado agora que é mais chique. E aí, 10 reais tem os mesmos direitos do que os velhinhos do passado. Então, não está certo isso. Para onde vamos? Precisa ser melhor explicado para onde vamos, né? Não está certo essa história de 10 reais. O artigo 15º fala de aumento de cota. Aumento, não é de criação de cota. A cota para ingressar com espírito de cooperativa, então muda para banco já. Atualiza o endereço, faz tudo bonitinho. É o artigo 4º. E não é 10 reais, gente. 10 reais, pelo amor de Deus. Tem que pedir o parecer por escrito dessa pleia de advogado que vocês consultaram, né? Porque perde o espírito de cooperativa, perde. Não sei que baciada é essa que vocês estão querendo, porque não explica nem que entre mil com 10 reais. E Henrique, você falou de fiscais. Não é mais de fiscais essa cooperativa. Naquela mensagem que nós trocamos ontem, você falou de fiscais. Não é mais de fiscais faz tempo. Está aberto. Está aberto. Então, não esses 10 reais é insignificante, gente. Vocês podem aprovar, porque assim, o espírito de corpo é legal, em certos casos. Mas, assim, perde o espírito de cooperativa. Olha, deixa eu dar aqui um palpite aí em cima disso. Na verdade, quando nós estamos falando de reais, na verdade, quando se aporta, fala-se de dinheiro, reais, quando vai fazer uma aplicação, vai fazendo modificação no dinheiro, tira o dinheiro, põe outro, aí reais. Mas quando o cooperado entra, que aporta o dinheiro da cooperativa, ele transformou o dinheiro em cotas. Esse dinheiro que você tem aí dentro, e que todos os cooperados têm aí, quando entrou, ou quando todo mês pagou aquela parcela obrigatória, aquele dinheiro deixa de ser dinheiro, ele passa a ser cota. E essa cota aí, o que vai fazer com essa cota? Vai guardar no guarda-roupa? Não. Quando chegar no fim do ano, no balanço, ele vai ter rendimento. Então, você vai receber mais rendimento, porque você é um cotista maior do que o outro lá que não botou dinheiro de cota, ficou só aplicando. Então, ela tem valia, sim. Não é um dinheiro que vai se desvalorizando conforme a inflação pega. É cota. Aquela cota, ela permanece valendo. Você tem aquele dinheiro que você pagou mais do que o outro, que 10 reais, não vale nada mesmo hoje. Mas o outro que está há mais tempo pagou muitas vezes mais 10 reais, que ele não tem mais dinheiro, ele tem a cota. Aquela cota dele vale muito mais do que o dinheiro que estão colocando hoje. Então, a ideia vai meio que por aí, né? O cooperado não vai se prejudicar. Tá certo? 10 reais é a moeda. Eu queria colocar mais um ponto antes além do Aderbaum. Calma, deixa cada um falar um pouquinho. A ideia é que era físico crescer por reservas, né, Aderbaum? Isso aí a gente já vem falando em reserva de lucros, reserva de expansão, outras formas de reserva. E desonerar o cooperado, porque a cooperativa, o cenário das cooperativas, não vou falar nem da Credifisco, é de como é que fala? Fusão, igual o Aderbal falou. Isso, o Aderbal falou uma palavra muito sábia. As cooperativas estão fundindo, porque o custo administrativo está ficando grande. A gente tem duas opções hoje. Ou a gente funde com alguma outra cooperativa para continuar, ou a gente expande.
E isso vem dentro do pacote de expansão, é uma tentativa. É uma tentativa de trazer mais gente. E cooperativa, ela não é só igual esse reais, não é só dinheiro. Cooperativa são pessoas. Cooperativa é associação. Se não tiver pessoas dentro da cooperativa, uma cooperativa não serve para nada. Hoje, a cooperativa, apesar dos pesares, apesar de estar dando resultado negativo, apesar de estar num cenário ruim, macroeconômico, a cooperativa ela tem dinheiro de reserva, ela tem fundo de reserva. Então, ela pode fazer essa manobra, igual o Aderbal falou. É uma manobra, né, de você movimentar o avião para um lado, de trazer mais pessoas, que pode ser que no futuro volta a ter esse espírito mais de fundo mútuo, de mutualidade. Posso falar? Pode. Acontece que quem procura a cooperativa não é pelo amor, pelos lindos olhos, é com o pires na mão, porque já tentou tudo, como eu já falei por várias vezes. Tá? Se associa por isso. Agora, entrar com 10 reais apenas é a moeda de hoje. Reais, 10 reais é que é insignificante para quem pagou 3 mil, para quem pagou não sei quanto. Sabe? Parecer do advogado, pede por escrito. É uma tentativa, bem falado que é uma tentativa, que eu não sei para onde. Perde o espírito de cooperativa, desclassifica esse passado todo, desclassifica. Simplesmente assim. Deixa eu colocar duas coisas aqui, Leonide. Essa questão do parecer do advogado. Tá? Isso aqui é muito mais uma decisão estratégica nossa, na qual a gente tem que colocar no papel aqui com a ajuda do advogado. Então, eu acho que não tem um parecer do advogado, é mais um parecer nosso, né, do que a gente quer fazer. Tá. E a questão que você citou antes ali, pô, mas eu já contribuí, tenho 5 mil reais no capital social. Vai chegar uma pessoa com 10 reais agora, também é cooperado como eu. Não vamos esquecer que a gente tem um mecanismo que chama sobras, né? Que todo ali, abril, maio de todo ano, que é um dinheiro que retorna para o cooperado. Quanto mais dinheiro eu tenho no capital, mais direito a sobras eu tenho. Se eu tenho 5 mil, eu tenho 10 reais, eu vou ganhar proporcional a isso. Né? Então, na verdade, no final das contas, a balança, né, ela equilibra tudo. Tá? E esse mecanismo que a gente está colocando para ser mais barato para alguém entrar na cooperativa é justamente para quê? A minha esposa entrar, a minha filha entrar, o irmão do Felipe, por exemplo, o pai do Felipe, né, um parente seu. A gente quer abrir primeiro para as pessoas do círculo próximo, né? Depois para carreiras hoje que a gente não consegue abarcar. A gente quer trazer pessoas, né? E essas pessoas trazer a família, né? A gente quer aumentar o número de pessoas na cooperativa, que é como foi citado aqui. Se a gente não tiver pessoas na cooperativa, qual a razão de existir dela, né? Então essa é a forma que a gente está tentando, tá? É a melhor? Não sei. A gente vai ter que rodar. Né? Vamos rodar esse processo, vamos ver como se comporta, e aí depois de um tempo a gente avalia, tá? Nesse aspecto, pelo aumento da pirâmide, eu não sei se é significativo. Eu dei uma sugestão que ninguém olhou, minimamente a metade do que existia antes, não é? Para ingresso. Perde o sentido de cooperativa. Não é para analisar, é decisão nossa para ver se dá certo. É responsabilidade pedir um parecer por escrito. Leonide, isso aqui é um ato de assembleia. Se não der certo, retoma. Eu estou dando o meu ponto de vista de contra, que vai ser vencido, mas eu estou dando e faço questão que continue. Não, mas não é de ser vencido, não. É um ponto de vista que tem que ser anotado aqui e ser, mesmo que seja vencido, no momento 2, seja implementado. É constante essas evoluções. Aí é involução, porque assim, não analisaram o que a gente fala, não analisaram, mandei, não A sei gente quem? Você? Eu. Ah, tá. E aí, parecer, pede por escrito. Eu até me perdi do que ia falar, mas eu vou pegar. Porque assim, como eu já falei, todos chegam com o pires na mão. Não é porque quer aplicar muito, você conta nos dedos, né? Porque quer aplicar. Mas o mais é para pedir, E aí, como é que fica?
Vai ter sustentação? Ah, tem capital. Já fizeram um saneamento aí com nossas cotas, que não usaram a reserva. Então, eu não sei, eu queria entender. Tem que detalhar nos parágrafos mesmo, sabe? Decreto, tem que detalhar mesmo. Porque eu não vejo que assim, alargar esse valor viu. Tá? Eu não vejo, desculpem, então. Não, perfeito, assim, eu só colocar uma coisa, assim, eu acho que todo mundo compreendeu o ponto da Leoneide, né? Leoneide, se você quer deliberar de alguma forma esse ponto que você colocou. Eu já falei melhor, porque R$10 a pessoa... Não, Leoneide, assim, ó, é uma questão objetiva, você quer deliberar de alguma forma... Eu sou contra que constitucionais os meus argumentos, e eu mandei um Não, perfeito, todo mundo escutou o argumento, quer alguma deliberação, então a gente pode seguir adiante. Eu recomendo isso, assim, porque senão a gente vai ficar aqui falando da mesma coisa a noite inteira. Então, acho que vale a pena, né, Luiz, o Henrique, colocar os argumentos da Leoneide e verificar se a votação deu, se por quanto maioria, e segue, né, Luiz? Eu acho que é melhor a gente seguir, porque... Só vou pedir para a Jaqueline tomar nota dos comentários da Leoneide, Jaqueline, por favor, e a gente fazer a contagem aqui, por favor, da votação do item 1, item A. Eu vou ajudar Henrique, você aqui. Henrique, só um adendo. Entraram várias pessoas, só refazer novamente a pergunta, porque entrou um monte de gente depois da votação, tá? A pergunta foi referente ao item A que está na tela, tá? Se você concorda com o valor da cota capital mínima ser integralizada em única parcela. A mudança no artigo é a nova proposta aqui, capital social, aí um parágrafo único, tá? Aqui era como era antes e como é agora, tá? A proposta. Eu não consegui ver quem são as pessoas, mas acho que elas entenderam a ideia aqui. Se puder votar, quem concorda é só levantar a mão. Fala o valor da parcela, por favor. Uma única parcela de quanto? De R$10 para empresa, e pessoa jurídica e para pessoa física. Isso, é o que está escrito aqui. R$10. 10 quantas partes de R$1. Tem nem distinção. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, a gente tem 22 pessoas, 23 pessoas que votaram sim. Vou confirmar aqui, 23 pessoas. Então, olhando aqui da quantidade de pessoas que são cooperadas aqui, o sim venceu. Se puder tomar nota, Jaqueline, por favor. Vamos para o item 2, então? Sugiro colocar também votos contrários. Perguntar quem quer votar não, é isso? Correto. Perfeito. Então, vamos seguir a... E os omissos também, os omissos. Tá, perfeito. Então, a gente teve 23 pessoas sim. Então, agora eu vou pedir para todo mundo tirar a mãozinha. Valéria, se puder ajudar. E só deixar com a mãozinha levantada quem vai votar, quem quer não. Deixa eu tirar minha mão também. A Valéria está com a mão levantada. Você votou no sim, vai votar. Tá. Quem vota não, então, pode levantar a mãozinha, por favor. Um voto. A Leonide, ela está saindo e entrando aqui, deve estar com algum problema de conexão, mas eu vou computar o voto da Leonide como não, tá? Ok, não. Tá aqui. Tá erguida. Eu estou falando que não estão me vendo. Perfeito.
E quem que quer se abster, por favor, levante a mão. Aí, Henrique, quem não levantou a mão é abstenção, entendeu? Tá. Beleza. Jaqueline, só responde para mim se está tudo ok, você está me escutando, por favor? Tudo ok, Henrique, já está tudo computado aqui os votos. Perfeito, tá bom. Então agora, vamos para o item B. Vamos lá. O item B é o artigo 33, inciso 22, inclusão de competência. Vamos lá, ver o que é o item B. Então, é a inclusão de competência do Conselho de Administração, que ele vai aprovar o valor rateio da despesa da cooperativa, seguindo os termos do artigo 80 do parágrafo único 1 e 2 da Lei Federal 5.764/71. Tá? Então, é um novo inciso. Alguém quer fazer um comentário sobre a linha B? E eu aproveito e vou estender o seguinte: essa linha B e a linha C, elas andam junto, né? Porque a C, a diretoria executiva, ela propõe a taxa, tá? E o CA, ele aprova. Então, eu queria, se a gente for discutir os dois itens juntos, tá? Para a gente ganhar tempo. Quem quer fazer algum comentário? Munhoz, quer falar? Falar assim, que isso aí vai ajudaria a gente a administrar melhor no futuro próximo aí, quando tiver mais claro, né, o que é despesa administrativa, o que são ganhos operacionais, e a gente conseguir distribuir de uma forma ou flat, né, que igual já falaram aqui, de uma forma igual a todo mundo o serviço, ou então diferente, proporcional, em função do consumo, né, dele dentro da cooperativa. Como a ideia da cooperativa é crescer, então se a pessoa participa mais, de repente ela paga menos taxa. Se ela participa menos, ela paga mais taxa. Um exemplo, a pessoa ela vem com pires na mão, que foi o exemplo da Leoneide. Ela entraria com R$10, pegando esse dinheiro de uma forma rápida e fácil, né? Mas ela, de repente, pagaria um pouquinho mais de taxa, diferente de uma pessoa que está investindo, que se ela vai investir, por que ela está pagando, de repente, uma taxa tão alta? Então, assim, são coisas que vai, com o tempo, ensinar para a gente. Então, não é algo rígido. Esses dois incisos aí deixa bastante flexível, né? Então, assim, eu gostaria que quem tiver aqui, né, quem tiver nessa assembleia, lembrar disso no futuro, né, Jaqueline, escrever isso na ata, né? Então, de repente, um futuro presidente, um futuro conselheiro que estiver lendo essa ata aqui, lembrar disso, que esse é o objetivo, né? Perfeito. Alguém mais queria tecer algum comentário? Ok, acho que a gente pode colocar em votação, então. Vamos colocar em votação a linha B, aqui o artigo 33, inciso 22, tá? A inclusão de competência. Eu vou pedir para levantar a mão, então, quem concorda, quem vota sim. Ok, pelo que eu estou vendo aqui, até o momento, 21 pessoas votaram sim. Tá? Jaqueline, por favor, toma nota. E agora eu vou inverter a pergunta. Espera só um minutinho. Henrique, eu também estou votando, só um minuto. Que eu estou atendendo seu verbal aqui, um minuto, espera aí. Okay. Tá, tem 21 pessoas aqui. Ok.
21 pessoas. Tá. Agora eu vou inverter a pergunta, tá? Por favor, todo mundo tira a mãozinha, né? Quem não concorda, quem vota não, tá? Só deixa a mãozinha quem vota não. Valéria, você ficou com um voto no sim, com um voto no não agora também. Só para se decidir qual que é o voto. Ok. A gente teve, então, um voto não. E aí o restante, então, a gente vai anotar como abstenção. Tá? Perfeito? Ok, contabilizado. Ok. Então, vamos passar para a votação do próximo item. O próximo item... Eu sugiro que você... Desculpa a intromissão. Pode falar, Ricardo. Eu sugiro que você fale toda vez que fizer a votação, ó, tantos não, tantos ficar registrado. Só por, tá, foi 20... por transparência. Não, ok, está certo. Foi 21 sim e 1 não. E quantas abstenções? Aí, Jaqueline, você consegue calcular para mim a abstenção, por favor? Eu acho que tem 2 não cooperados Tivemos... aqui. Tivemos 7 abstenções. Ok. Então vamos... Se você quiser, Henrique, registrar aí nessa... Escrever aí nesse PowerPoint aí. E fica bem visível para não esquecer. O próximo item, vamos para o item C, né, que agora é a inclusão de responsabilidade da diretoria executiva. Tá? Então, eu vou pedir para levantar a mão quem vota sim. Ok. Então, a gente teve... Sim, aqui, deixa eu contar. 21, 24 pessoas votando sim. Então, vamos baixar a mão todo mundo agora, por favor. Ok. E agora, levantar a mão quem vota não. Para a linha C, artigo 42. Somente quem vota não. Ô, Henrique, Pode falar. Pode falar. Tem uma rota do que seria essa taxa de administração, sobre o quê? Incide sobre o quê? Quais as incidências? Em regra, de acordo com a lei federal que eu citei ali, são despesas administrativas, né? Tem que fazer um rateio das despesas que são consideradas administrativas, e aí essas despesas entrariam para ser custeadas por essa taxa. Basicamente tudo que não é operacional. O que é despesa operacional numa cooperativa?
Hoje é o que a gente gasta com RDC, com investimento. Despesa administrativa é funcionário, Eu TI. sei, Felipe, eu sei. Mas Beleza, então. Só para complementar aqui a linha C, quem vota não? Foi 0, né? Ninguém votou não. Tá ok. E aí a abstenção é a diferença. 21, 22, vão ser 5 abstenções. Ok. Vamos passar para o próximo item. O próximo item é a adequação à norma do prazo de 48 meses para a função de ouvidor. Essa aqui é aquela adequação legal, que na prática não tem alteração para a gente, mas só para mostrar novamente como é que é a alteração. Como que era, no artigo 55. Lá no final, para um mandato de 4 anos, a gente substituiu para um mandato de 48 meses. Tá? Então, já vou colocar em votação essa aqui, que é bem simples. É o artigo 55, adequação da norma. Quem vota sim, pode levantar a mão, por favor. Eu gostaria de fazer um esclarecimento. Não havendo candidatos a ocupar esse cargo, não poderia ter menos anos como associados? Ouvidor, né? Ouvidor. Isso. Tá. Vocês querem falar sobre isso, Felipe? É da FNCC, que a gente está trabalhando com eles? Eu falo. Eu acho que não é a pergunta em relação à alteração, né, seu Pedro? Então, o que acontece? Hoje, a gente faz parte da Federação Nacional de Cooperativa de Crédito, FNCC. Eles prestam serviço de ouvidoria e de canal de denúncia. Então, eles que fazem essa atividade. Hoje a gente não tem um cooperado, que exerce essa função. Em relação ao que a gente está alterando aqui, é simplesmente o 4 anos para 48 meses por uma questão de como escrever corretamente, tá? E eu não sei, eu não estou com o Estatuto Social aqui, mas se você pegar o Estatuto Social, fala que a função de ouvidoria pode ser delegada ou pode ser exercida por uma federação ou por uma cooperativa de segundo grau, tá? Então, não sei se eu me fiz claro. É que, nesse caso, vai delegar para uma outra associação para ser o ouvidor, e se, caso, na nossa credifício já tenha alguém com menos que 48 meses, então ele não poderia ser ouvidor? Eu tenho essa dúvida. Não. Na verdade, a gente nunca teve um ouvidor dentro do quadro de cooperado. A gente sempre tentou terceirizar essa função de ouvidor. Tá, seu Pedro? E temos algum gasto com isso por ser um ouvidor externo? Faz parte do custo da filiação. Hoje a gente paga R$ 4.000 ou R$ 5.000 para a federação. E aí tem todos os serviços que a gente tem como sendo federada, né? Ouvidor, canal de denúncia, parte aqui de assembleias. Que mais, Valéria? Serviço que eles prestam para gente? Eles prestam apoio jurídico também. Apoio jurídico. Jurídico, administrativa, né? A gente tem recorrido bastante à FNCC. Acabou que a gente economizou, né, bastante, né, depois que entrou com eles. Sim. Ok, está esclarecido. Eu já votei, inclusive. Muito obrigado. Beleza. Qualquer dúvida pode perguntar, tá? Perfeito. Então, só para seguir aqui o rito, eu vou pedir para todo mundo te abaixar a mãozinha, tá? Só para a gente fazer a pergunta agora ao contrário.
Então, a pergunta agora é: quem vota não para a linha D, artigo 55? Eu vou computar, então, que teve 0 votos por não. E aí, 6 abstenções. E o último item, né, o artigo 71, que é a remuneração das funções diretivas, só voltando no artigo, como é hoje, né? Todas as funções diretivas da entidade serão exercidas sem remuneração, e a gente está alterando para todas as funções diretivas da entidade poderão ser exercidas mediante remuneração. É aquilo que eu já falei para vocês, né? A questão da ajuda de custo, que já tem essa previsão, né? Hoje é recebida através de ajuda de custo, né? Mas, segundo os advogados, eles falaram, ó, tem que dar o nome correto às coisas, é remuneração, isso, né? Então, é uma nova alteração aí para adequação jurídica, tá? Então, se alguém quer fazer algum comentário sobre esse item, Flávio, né? Vamos lá. Nós sabemos que o quanto a nossa carreira exige exclusividade. O fato de a gente receber uma remuneração como diretor executivo de uma cooperativa não é conflitante com a nossa carreira? Essa é uma pergunta que eu faço. O Felipe, tinha um estudo, né? Um parecer, fizeram no passado sobre isso, né? Não tem, da forma que é feita, Flávio, é a forma correta, tá? Na 1059, tem que pegar a lei aqui, né? Porque, assim, são coisas de... o fato da Credifisco remunerar não tem nada a ver com a carreira, né? Seria uma função da Credifisco, né? Uma deliberação interna da Credifisco. Porém, pensando na carreira, quem é fiscal de renda não intervém, não tem interferência você receber cédula de presença na Credifisco. Por quê? Porque a Credifisco é uma entidade sem fins lucrativos e a gente é feito função diretiva através por votação. Então, estar nessa condição é uma das quatro formas que você pode receber algo a mais sendo fiscal, que tem lá na 1059 está falando de magistério, né? Você pode ser professor, você pode fazer algo voltado a jornalismo. Você consegue pegar aí, Henrique? E isso não implica acredito que até para outras carreiras, né? Não só o fiscal. Então, Felipe, a essência não é só a grana, tá? Não é só o recebimento da remuneração. Existe um conflito, uma preocupação que a gente precisa ter com relação a sobreposição de horário. Você trabalha para o Fisco Paulista das 8 às 18, com 2 horas de almoço, ou de 8 às 17, com 1 hora de almoço. Você não pode exercer nada nesse horário, não pode fazer nada nesse horário, não pode fazer faculdade, a gente sabe disso. E a faculdade não é remuneratório, a faculdade é um curso de conhecimento, de adquirir conhecimento. E você tem que solicitar autorização para você fazer nesse horário com o que é conflitante, que seria conflitante com o horário de trabalho. Então, quando eu faço essa pergunta da remuneração, a remuneração ela acaba fazendo uma vinculação a um trabalho, a uma efetiva função, tá? Quando a ajuda de custos não tem. Então, a minha preocupação é a questão formal de a gente fazer uma alteração no estatuto. Se os juristas dizem que não há problema, eu não vejo problema de ser remunerado ajuda de custo. A minha preocupação é essa conflitância, e aí, mais à frente, por conta disso, a gente ficar sem elementos como você, como o Henrique, que são da diretoria executiva e estão exercendo, estão na ativa ainda, e fazendo com que essa deliberação transforme uma situação que está acomodada, né,
numa situação em que impeça de vocês exercerem a função que estão exercendo agora em função do conflito de horário por conta da remuneração. Essa é a minha preocupação, é o conjunto da obra, dinheiro, o tempo. Então, é isso que só que me preocupa. Às vezes, a gente pergunta para o advogado, e aí, o advogado, não, tem que botar o nome certo, remuneração, aquela coisa toda tal. Mas ele esquece que a gente tem até acima da 1059, quer dizer, acima não, até a gente tem o Estatuto do Funcionário Público, que é de 68, né? De 68, né? Ele é bem novinho e é bem engessado e é bem militar, entendeu? Então, isso é que me preocupa, entende? Por isso que hoje ergui a mão e é uma questão que eu estou trazendo para o debate. Em função, não havendo nenhum problema dessa questão, eu votaria sim, sem problema, tá? O certo, Flávio, era os diretores serem profissionais, sabia? Cada vez mais, né? E a gente ficar só no conselho, que aí não teria problema nenhum. Sim. Mas no momento a gente está fazendo de tudo para segurar crédito físico, né? Sim. E a gente faz as reuniões de conselho, tudo depois das 18h30, 18h30, procurando fazer tudo fora do horário de expediente da fazenda, né? Sim. Para não ter problema mesmo, né? Você sabe que a gente está tudo entre amigos, né? Tudo entre amigos, mas as denúncias anônimas mesmo assim aparecem. Sim. Então quando eu externo isso, eu externo uma preocupação em relação à situação de ver pessoas que estão interessadíssimas em fazer a crédito físico funcionar, como é o caso você e do Henrique que estão aqui, tem mais gente, é lógico, né? E eu cito os outros, citando vocês dois, que são dedicados a crédito físico para ela se manter, para ela continuar e até ficar mais forte. Tá? Perfeito. E como vocês já sabem, eu também estou aposentado, é só convocar. A gente está 1 mês e 4 dias aposentado, a gente está ainda ajustando. Legal. Sabe o que é mais complicado assim no aposentado? É gestão do tempo. Por quê? Porque ele é uma armadilha. Você tem muito tempo e por você muito tempo, às vezes você fala, depois eu faço, e aí quando você vai pensar em fazer, já ficou em cima da hora. Aí você faz de afogadilho, né? Correndo. Quando, na verdade, você tem tempo suficiente para fazer tudo coordenado, espaçado, com tempo, com tranquilidade, bem pensado, planejado, etc. e tal. É essa gestão do tempo, só que a gente precisa se adaptar. Sim. Voltando ao assunto, vamos voltar para a nossa GE. Beleza. O Mário quer falar alguma coisa? Minha mão já baixou? Já, né? Já. Mário, não sei se o teu áudio está ligado, mas você levantou a mão. Bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu queria, Henrique. Vai lá, então. Assim, a gente sabe, né, que a Crédito Fisco é uma entidade criada pelos fiscais e por muito tempo aí ficou com poucas pessoas dirigindo, né? Agora tem um volume maior. A gente precisa, sim, ter mais apoio, mas a gente precisa crescer, porque, igual a Leonide falou, agora a gente conseguiu expandir o estatuto para outras entidades de classe, outras categorias, e seria muito legal, muito bonito da nossa parte, que vamos dizer, que herdou essa cooperativa, nesses próximos 10, próximos 20 anos, fazer chegar de mérito, onde deveria chegar, né, que é
chegar em todos os servidores públicos, né? E aí a gente vai precisar de ajuda, né? Quanto mais gente trabalhando em prol do crescimento, em prol em prol da união, em prol do crescimento. Então, assim, o Flávio ele já se colocou à disposição. Então, assim, pro ano que vem, Flávio, se você quiser estar na diretoria aí, não sei em que posição, eu acho que a gente pode passar o bastão. Eu, como presidente, eu já não vou ser o próximo presidente, né? Então, assim, meu mandato já vai terminar. Eu já estava como presidente no mandato passado. Então, assim, tem que preocupar com a sucessão, assim, e eu não tenho apego nenhum ao cargo. É muito legal, você aprende bastante, mas, assim, para a próxima gestão, para o ano que vem, para quem tiver interessado, a gente se preparar, né, Henrique, igual você se preparou, o Coutinho também se preparou, tá bem afiado, a gente tá com uma equipe legal, né? E é isso que eu queria falar em termos disso. Pensar nesse artigo também como sucessão, não só como perseguição, né, vamos dizer assim, que existe sim, que é possível, mas sucessão, de fazer um plano de sucessão para ter cada vez mais pessoas interessadas na Credifisco. E é isso aí que eu queria falar, Henrique. Legal. Leonete, quer falar alguma coisa? O Mário, vocês estão me ouvindo? Agora sim. É o seguinte, eu estava ouvindo o Werneck aí, e se no estatuto anterior, né, estava colocado como ajuda de custo, eu tenho a impressão que também foi pensado em relação ao que o Werneck falou, sabe? E me parece que se for mantido como está, como ajuda de custo, não vai fazer muita diferença aí, né? Porque vocês estão falando que vão colocar aí que pode ser remunerado só para uma adequação, mas essa adequação, conforme eu vi, pode trazer problemas. Então, na minha opinião, deve ficar a mesma coisa, já que não vai ter efeito prático nenhum. Por causa disso, eu vou votar contra. Perfeito. Eu gostaria de mudar meu voto também, pensando aí. Eu não tinha pensado nisso, Não, entendeu? a gente nem Mas começou eu ainda a acho votação, que. Wagner. A gente não começou a votação ainda. Não começou? Ainda não. Eu pensando bem, eu acho que é um risco menor manter o termo correto ali, sem mudar. Se algum dia alguém questionar isso, der algum problema, a gente reavalia. Perfeito. Tá certo, é isso mesmo. Pensando bem também, viu, Henrique? Não, com certeza. Às vezes a gente vai pela onda do advogado, mas às vezes a canja de galinha, né, a parcimônia não faz mal a ninguém, sabe? Não, com certeza aí, o que foi provocado aí abriu a reflexão. Eu não tinha pensado por esse lado também. Bom, podemos abrir para votação então, né? A Leonete está tentando. Deixa eu ver. A mão da Leonete está levantada faz tempo. Está levantada, só que ela não está conseguindo falar. Está com algum problema no áudio dela. O microfone dela está fechado. Vou tentar abrir aqui para ela. Só para confirmar. Como eu falava antes, sem áudio, a célula é tributada, não é tributada a ajuda de custo. Agora, voltando aos cargos, o cargo é missão. Eu vejo o esforço do Felipe, eu vejo o esforço dos que estão na diretoria, que não dão conta, a coisa é lenta. E aí eu vejo a preocupação do Felipe nessa história de preparar a sucessão. Inclusive, bem atrás, ele falava de diretoria especializada, diretoria contratada e etc. Né? Eu vejo essa preocupação do Felipe.
Porque não é fácil trocar isso aí, não. Eu acho que nem dorme, viu? É isso aí. É mais ou menos, nem falo, nem abro o pessoal, meu lado pessoal, porque meu lado pessoal atual, mas é por aí, viu, Leoneide? A gente precisa preocupar com a sucessão. Se a gente fizer sucessão legal, a gente está tendo, né? Por exemplo, o Henrique já está vindo com um plano sucessório, o Coutinho veio, acho que o Flávio, pelo que eu estou sentindo, ele vai vir. E a cooperativa, ela é feita por pessoas. É isso que a gente tem que lembrar, sempre isso. Essa é a grande diferença de um banco para uma cooperativa. Eu sei que fala de fundo mútuo, eu sei que a gente está falando disso, mas o final das contas são pessoas. Beleza. Leonete, quer falar mais alguma coisa? Tá levantada a sua mão? Eu baixei, eu estou toda atrapalhada, eu baixei essa mão está de pé, mas o que eu tinha que falar era isso. Baixa a mão, filha. Ergue a mão. Era isso que eu gostaria de falar, com toda essa, vou falar nasalado, com toda essa minha agressividade, que eu sou agressiva mesmo, assim, mas eu tenho que ser justa, falar o que merece ser falado. Eu vejo a preocupação do Felipe com a sucessão. E uma coisa assim, preocupação mesmo, de que só falta dizer, gente, eu não quero mais o ano que vem, eu não quero mais o próximo mandato. Mas assim, se não tiver, eu fico. Acho que ele já até falou isso. Mas é uma questão que não é tão simples. Pegar isso aí não dorme. Não dorme. É pior que ser síndico de prédio, não dorme. Onde eu fui entrar? Mas é isso. Sucesso, sorte e felicidade geral. Pronto. Perfeito. Vamos então colocar em votação a última linha, que é aí, o artigo da remuneração das funções. Eu vou só colocar de novo aqui na tela qual que é a nova proposta, né? Foi feitos comentários aqui. Então, quem vota sim para essa alteração? Todas as funções diretivas da entidade poderiam ser exercidas mediante remuneração. Eu acho que tem que mudar a palavra, gratificação, cédula de presença, tem que pôr o que tem que ser, sabe? O que é, na verdade. Gratificação e cédula de presença nas assembleias, ponto. Porque já se sabe que a cédula de presença é tributada, a ajuda de custo não. É isso. Perfeito. Então, vamos lá. Contabilizando aqui, tivemos 7 pessoas votando sim. Tá? Só um minuto, deixa eu colocar aqui. Então, vamos tirar a mão, abaixar a mão todo mundo, por favor. E agora vamos votar, por favor, só quem quer votar não nessa proposta. Me faz favor, repete para mim. Quem é sim, quem é não, o quê? Só um minuto. Vou colocar na tela aqui, ó. É o artigo 71. Todas as funções diretivas da entidade poderão ser exercidas mediante remuneração. Agora, para levantar a mão, quem acha que não tem que mexer nisso. Porque agora é poderão, é isso? Isso, mudou para poderão. Antes era serão exercidas sem remuneração. Tudo bem. Então, se é poderão, é uma opção. Você paga ou não paga. Quer dizer, tem uma opção a mais. A outra aí é taxativa. Não pode ser isso. Acabou, matou o assunto. E essa aí não. Qualquer momento, aquele que dirige, aqueles que comandam, podem voltar a estudar o assunto e muda para um jeito ou outro.
você tem mais condição de gerir a instituição. Não tem razão para ficar amarrado, engessado numa situação só. Tem que ter opção. Essa é a maneira de gerir qualquer coisa. Então, A questão é se é remuneração para não colidir com os que estão na ativa. A questão é cédula de presença, mediante presença nas assembleias, nas reuniões, e ajuda de custo. Tem que detalhar. Não é voluntário, não é trabalho voluntário, não. Não é isso que está em discussão. Não, tem que ser claro, Aderbal. Desculpa, então, com todo o respeito que eu tenho a você, tem que ser claro, porque senão fica assim, no ar. Não pode. Não, veja, nós estamos discutindo o artigo 71. Sim, sim. Então, aí está dizendo, o que está valendo hoje, pelo que falaram aí, é que todas as funções diretivas serão exercidas sem remuneração. Amarrou. Se você quiser dar um tostão, não pode. Agora, a outra que está proposta é poderão ser exercidas. Então, você pode receber ou não receber. Quer dizer, você tem mais uma situação do que a outra que está amarrada. É simples assim. Mas aí é que está. Era negatória, mas vinha sendo pago usos e costumes. Então, se vai mudar, muda corretamente. Mediante cédula de presença nas reuniões, e ajuda de custo. Ponto. Não, você está mudando aquilo que é para ser votado. Tem que fazer outra reunião para fazer o que você está falando. Não é nada disso. É simples, uma palavra só. Pode ou poderá. Ou melhor, não é só isso, não é apenas isso, Aderbal. É regularizar o que vem sido feito. Porque usos e costumes é isso. Peraí, o que o Aderbal falou Então, o que o Aderbal falou é uma coisa que tá certo. Ou vota o que tá, ou a gente tem que fazer depois uma outra reunião. E outra coisa, Henrique, eu não sei não, hein, se o que o Aderbal falou mudaria a votação. Pois é, como é que faz um texto para regularizar e a coisa então, confrontante? Vamos colocar em ordem. Tem usos e costumes. Felipe, posso falar? Pode. Então, eu levantei essa questão porque há essa minha preocupação enorme, realmente, de a gente acabar, principalmente não, para quem está na ativa, de sofrer um tipo de retaliação por parte do funcionalismo público. Não que a gente vá viver fazendo isso, que será feito isso, qualquer coisa assim, mas existe uma opção disso acontecer se a gente receber algum tipo de remuneração. Remuneração é uma coisa, verba indenizatória, ajuda de custo é outra coisa completamente diferente. Porque ajuda de custos não envolve uma atividade laborial, né? Diretamente vinculada como existe a palavra remuneração. Tá? Então, eu entendo que existe um estatuto de funcionário público que ele é muito rígido e as nossas leis elas não são claras em relação a isso. Elas permitem magistério e outras atividades. Na verdade, até permitiria isso, só que se a gente tiver que ficar explicando quando vier alguém aqui visitar a cooperativa, se pedir um ofício, e a gente dizer, não, ninguém trabalhou no horário, ninguém fez nada pela Credifisco durante o horário útil, vai dizer assim, eu acho que gera problema. Então, se não tiver o que fazer, eu tiver que responder nada, é melhor assim. Agora, se essa questão não foi bem levada por advogado, porque os advogados, a questão jurídica dos advogados, eles não levaram em conta, quer dizer, ou levaram
ou não foram bom formuladas perguntas para ele, né? Dessa questão do Estatuto do Funcionário Público, eu entendo que essa questão ela pode ser adiada para uma próxima mudança e a gente desenvolver o assunto. Eu até me ofereço, Felipe, de eu levar esse questionamento que você fez aos juristas para o pessoal do sindicato, os advogados do sindicato, perguntar para eles esse assunto e eles me dariam uma informação mais precisa em relação ao tema. Essa preocupação não é questão só remuneratória, é a questão do acúmulo, né, do conflito de horários, né, do trabalho. Você fala, Felipe, que você não consegue dormir. Cara, se você não consegue... Não só isso, Werneck, que não só isso. O Credifisco deve informar a remuneração da diretoria, que não é remuneração qualquer, e o imposto de renda tem que saber disso. A contabilidade tem que mandar essa informação. Se é ajuda de custo, não tem imposto de renda. Não, mas tem a cédula, meu amigo. Se é verba meu indenizatória, não tem imposto de renda. A cédula não é indenizatória, a cédula é presença. Ajuda de custo é outra conversa. Por isso que eu digo que teria que escrever o artigo direitinho. Tá, mas eu entendi o que eu quis dizer, assim, para a gente fazer, Henrique. Talvez, eu acho que, para encerrar, colocar todas essas informações, porque senão vão começar a repetir como é que fala, assim, a espiral. Vai entrar a espiral. Os argumentos serão repetitivos. Exato. Então, acho que bota em votação, Henrique, e pelo que eu vi aqui pelas mãozinhas levantadas, vai dar para não alterar, né? Que eu acho que é prudente mesmo Sim. A condução de todo mundo. Não é porque a gente está votando negativo hoje que a gente vai votar negativo sempre. A gente pode trazer essa questão melhor formulada, melhores argumentos, com melhores informações, melhor fundamentada, para a gente debater e votar do jeito até correto, mudando até a redação do artigo, se for necessário. Em todas as vertentes, inclusive a tributária. Perfeito. E é bom, assim, desculpa, Henrique, às vezes eu interferi, mas assim, é bom a gente ter essa discussão, mas é bom a gente fechar também, né? Fechar a discussão e guardar esse histórico para a gente evoluir, né? Perfeito. Então, eu marquei aqui, deu 15 não. Quem falou aí? Quem quer falar alguma coisa? Bom. Na verdade, eu não acompanhei a cooperativa lá para trás, mas, na verdade, quando começou a ser usado esse termo remuneração na cooperativa, começou errado. Ali já deveria ter sido usado o termo ajuda de custo. Então, nós vamos ter que voltar para trás e estar corrigindo tudo aquilo, cédula, vocês estão usando aí, cédula, não sei do que, presença, tudo isso aí tem que ser uma ajuda de custo. Então, a gente tem que dar uma voltadinha para não ficar quebrado. Está falando em remuneração, conserta aqui, lá atrás está errado. A gente, na verdade, tem que dar uma paradinha, deixa isso como está. Está errado, mas deixa como está. Vamos dar uma voltada para passar a ser, depois a gente passa a ser ajuda de custo, isso aqui, e volta para trás também vendo até onde a gente se obriga a alterar lá atrás. A gente não pode voltar até as caleidas gregas. A gente volta até um ponto que legitimamente vem atrapalhar a gente. Realmente, ajuda de custo é o termo correto. Vamos aproveitar e para aí, depois a gente muda tudo. Para querer mexer agora, vai complicar. Essa negativa em mudar o artigo hoje
não é uma votação definitiva. Isso pode ser revisto a qualquer momento. Então, a gente reavalia tudo direitinho, vê todo o arcabouço jurídico, todas as preocupações, analisa tudo bem fundamentado e a gente volta, se for o caso. Perfeito. Então, assim, eu registrei aqui, tá? O único, a linha que teve a negativa, na maioria foi o último, tá? Da remuneração, todos os outros foram aprovados, tá? Bom, Felipe, acho que da parte aqui da ordem do dia Isso. finalizou. Deixando claro só que eu não sou contra remunerar, não, muito pelo contrário, eu sou a favor de pagar ajuda de custos, diretores, aos membros do Conselho de Administração, a todo mundo, porque é complicado realmente. É mais tempo despendido com atividades laboriais e menos com lazer, né? Isso aí. Me encerro aqui. Beleza. Falei bastante. Valeu, obrigado, Cláudio. Queria falar umas palavras aí, Henrique. Vai. E depois abrir para os outros colegas. Dar parabéns, assim, que as reuniões nossas estão cada vez mais com mais pessoas, né? A gente consegue ver isso. Eu acho que o Aderbal aí, que deve ficar orgulhoso disso, né, Aderbal? Sem dúvida. Quantas vezes lá atrás a gente pensar na cooperativa bem parecido com o que está hoje, hein? Tudo bem que a gente trabalha, tem que fazer muita coisa, mas sempre vamos estar trabalhando e querendo fazer muita coisa, porque só assim a gente consegue manter as coisas vivas, porque tudo vai para frente. Quem para, pensa que está parado, mas não está dando marcha ré. Porque se tudo vai para frente, você está indo para trás. Então, o trabalho tem que ser permanente. A gente não pode parar e falar, agora o negócio está bom, agora deixa rolar. Não rola, não. Despenca, despenhadeiro para baixo. Então, tudo, vamos para frente, é bom. Isso aí fica assim, não é remuneração, é ajuda de custo. Não é mesmo, a palavra está errada, mas vamos consertar para ajeitar o que está escrito aí e a gente volta, no que puder voltar para trás, como a colega falou de imposto de renda e tal. Então, volta um ano para trás, um ano e pouco, tal, que não dê dor de cabeça, nem dúvida. A gente não pode deixar dúvida, sabe? A gente deixa a dúvida, a gente está trabalhando, um puxa aqui, outro empurra ali, está trabalhando, não devemos deixar dúvida entre nós. Se alguém tiver dúvida, para esse negócio aí, vamos discutir. Aí que vamos procurar advogado, aí que advogado não tem que se meter nisso. Aí vamos procurar advogado para ver o que ele acha, não o que ele acha, o que ele vai fazer, não vai se meter. Então, a gente é que decide isso, porque nós temos na mão todas as leis cooperativas e temos o bom senso para fazer o que a gente bem entender. Mas é assim mesmo, tem que ouvir todo mundo. Tem dúvida, ninguém consegue fazer aquela dúvida ser resolvida, para tudo aí, deixa para resolver outro dia, outro mês. A gente não pode deixar as coisas andarem com algum companheiro da gente duvidoso. Começa a quebrar a união. Isso aqui é uma união. Cooperativa é uma união. Tudo mútuo é uma união. Então, essa coisa tem que ficar junta. Na medida que começa a rachar, acabou. Então, gente, tá tudo bem, vocês estão entendendo que nem tudo são flores, as coisas não são fáceis. Começa a colocar mais gente, cada um tem o direito de pensar diferente. Às vezes pensa diferente porque não está botando a mão na massa. Às vezes pensa diferente porque a ideia dele
é muito, muito mais inalcançável do que a gente pensa. Ele está muito na frente, mas tem que fazer o meio termo disso tudo para poder tocar a bola para frente. Então, Então é Aderbal, isso, tá certinho. Oi, Aderbal, eu em fala. momento algum, nessa minha interferência, foi pensando em conflito ou desunião, qualquer coisa, muito pelo contrário. Quando eu li a proposta no edital, eu falei, o momento adequado é para fazer lá, porque a minha preocupação é expor colegas como o Felipe e o Henrique, que são diretores, e eu não, em nome, citando eles, eu cito os outros, que eles podem ficar expostos por uma questão das entranhas das nossas leis, e uma delas, que é o Estatuto do Funcionário Público, que é de 1968, ele é extremamente militar e de extremo rigor, e ficar expondo os colegas a uma situação desnecessária. Então, se eu não me sentir confortável, agora, eu poderia ficar tranquilo, eu estou aposentado, não me afeta em nada, eu posso exercer qualquer atividade. Mas não é o caso deles. Eles estão fazendo a reunião às 18 horas, eles trabalharam lá no prédio até agora há pouco. Ou em home office, eu não sei, não importa. Eu não, eu estava fazendo as minhas coisas. Então, eu estou despreocupado com relação a isso. Quando eu falei desse assunto, do artigo 71, minha preocupação foi em função deles dois, com quem eu falo, com quem eu converso mais e cito mais, porque os outros eu falo pouco. Então, não é que eu não estou não lembrando dos outros, né? E eu reitero, falando dos dois, me refiro a todos os diretores que estão na ativa e que estão exercendo alguma função na nossa cooperativa. Então, a minha preocupação foi só essa. Eu falei, preferível deixar do jeito que está, que não está chamando atenção e não está dando nenhum problema, e uma Corfisp, se vier intervir aqui, não vai dar problema nenhum, do que gerar uma situação em que a gente tem que gerar explicação, ficar conversando, não sei o quê. Aí é problema. Tá? Então, minha função, minha fala foi toda ela dirigida a essa situação. Olhei para esses dois, que é o que aparece, inclusive, na minha tela aqui. O Henrique acima e o Felipe abaixo. Você num canto e a Leoneide sem imagem na outra. O que aparece para mim aqui, 4 rostos. Na verdade, 3. Não, mas tudo bem. Beleza. Ninguém também falou em termos Mas pessoais. o Nós que eu estamos discutindo. queria falar é que, assim, né, que é uma fala que o Aderbal falou uma vez, que é difícil reunir um grupo de pessoas, discutir assunto que não seja política, que não seja futebol, né, que não seja... E a gente está discutindo algo construtivo, e Sim. obviamente é difícil, né, a cooperativa está num momento difícil, mas acho que a partir do momento que ela entrar nos eixos e começar a crescer, a gente sabe que é esse grupo de pessoas aqui que está crescendo, que agora estamos nessa sala com quantas pessoas, Henrique? 47. 30? 30, eu vejo aqui. Para mim, eu vejo 30 também. Vieram 30 30 pessoas participar de um evento que, de certa forma, no passado participavam 10, assim, catando cada um, né? Hoje, já dessas 30 pessoas, se a gente conseguir fazer um multiplicador aí de 5 pessoas, cada um convida 5, a gente já conseguiria aumentar a cooperativa. Então, agora acho que a gente já consegue começar a pensar nessa estratégia de crescimento, né, Henrique? E por mim é isso que eu queria falar, que fico feliz, é um trabalho difícil, mas eu fico feliz em saber que está todo mundo aqui e de livre vontade, né? E fazer um trabalho que permeia aí, se Deus quiser, aí a eternidade. Eu não tenho mais nada a falar aí. Se quem quiser falar, fica aberto aí. Beleza. A Valéria fez um comentário aqui que ela gostaria de abrir a câmera para fazer uma foto final. É isso, Valéria? Isso. A gente quer abrir a câmera para colocar no nosso Instagram, né?
Ainda bem Se que vocês eu puderem Abre, minha câmera abrir. não abre. Ai, que pena, Leoneide. Pena, eu tô tão bonitinha de azul, vou falar nasalado. Eu tô tão bonitinha de azul. E nós Olha que temos coisa. também o sorteio do voucher Pois eu quero ir do... na Americana comprar, gastar R$300. Isso, Por que que não abre exatamente. minha câmera? Ô, câmera. Jaqueline, vamos fazer então print a foto então dos participantes e aí já partimos para o Boicote, sorteio. gente, vou fechar. Eu só vejo 4. Para fazer uma foto bonita, tem que botar todo mundo. Um monte de 4 carinha pequenininha. Então vamos lá, gente. Fazendo aqui os prints. Alguém vai mais abrir a câmera para aparecer aí bonito na foto? Ainda bem que eu fiz a minha barba hoje, viu? Ok. Perfeito. Então tá, gente. Agora o sorteio, né, Jaqueline? Aproveitar para brincar. É pena que essa foto não dá para ver o esforço que eu estou fazendo para perder barriga. Estou indo no treinar todo dia. Vamos lá, então. Deu certo, Valéria? Deu. Espero que sim. Tá, ok. Nós vamos pro sorteio agora. Vou compartilhar aqui para nós fazermos a chamada. Vou fazer a chamada dos cooperados e aí se tiver algum nome faltando, né, nós incluímos aqui na hora. Adriele Maria, o Anderbal Pompeu, Damasceno, Diogo Tomizaki, Felipe da Silva Werneck, Flávio Hashimoto, Henrique Lima, Jaqueline Nascimento, Luiz Araújo, Leoneide, Leonardo Gomes, Maciel da Costa, Marcel Marcelo, Tá errado o nome. Qual? O de cima é Márcio, não é Márcio. Marcial. Aí o Márcio segundo Marcelo, isso? Exato. Márcio Marcelo, Marcelo Coutinho, Mário Xoxi, Marilene Marçal, Natália, Paulo Bueno, Paulo Henrique, Pedro Rosário, Paulo Lucas, Rafael Peiriotti, Reinaldo, Ricardo Picos, Valéria Bitt, Wagner Laras, Paulo Luzi e Miguel Benquerer. Alguém notou algum nome faltando de quem está presente? Mário Soxin Sakugawa. Esse escola Aurélio Campos você colocou, Jaqueline? Não. Esse escola, quem que é? Escola Aurélio Campos, está aparecendo aqui. Jaqueline. Oi. É Mário Soxin, com N. Com N. Assim? Isso, tem um N de Natal depois. Ok. É Paula Luzi. Paula Luzi. Não é Paulo Luzi. Paula. É Paula. E tem esse Aurélio Campos também, que eu não vi na lista aí. A Leoneide está na lista também? Acho que não lembro ter visto o nome dela. A Leoneide está. Paula Luzi, ok. Só essa escola. Quem seria? Escola? Quem seria? Poderia se manifestar? A escola mesmo? Aurélio Campos, é isso? Eu acho que deve ser algum funcionário que está assistindo da escola, viu? Algum estagiário. Pode ser. Essa pessoa, não sei quem que é. Tá bom. Tudo bem, pessoal. Então vamos dar início. Vamos sortear. Vamos sortear um vale compras da Americanas. Ele é para uso virtual, né? E após o sorteio aqui,
Amanhã a equipe de atendimento vai entrar em contato com o vencedor, né, para repassar o voucher aí sorteado, ok? Vamos ao resultado. O Aderbal. Aderbal ganhou o voucher. Parabéns, Aderbal. Ganhei mesmo. Ganhou. Que legal, seu Aderbal. Parabéns, Aderbal. Que beleza, maravilha. Fiquei satisfeito demais. Isso é porque eu fiquei falando muito aqui, viu, Werneck? Fala mais aí. Quem fala mais ganha. Muito bom, legal. Muito, gostei. Você pode comprar, o Aderbal, você pode pegar o teu vale-compra, R$300, e comprar um presente para mim, ué. Olha, dar um presente para você é demais, mas eu posso dividir. Ai, legal. Tá certo, então, Aderbal. Amanhã a equipe vai entrar em contato com você, né, para passar o voucher. Sim, senhora, garantido. Hoje, demais, muito à obrigada. tarde eu estou morrendo de fome. Tchau, boa noite. Boa noite a todos, pessoal. Parabéns pela... Agora que acabou a reunião, apareceu o Leoneide. Agora pessoal, apareceu a obrigado. Leoneide no final, Leoneide? Pois é, Valéria, Tchau. noite total, eu vou fazer o quê? Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Boa noite a Parabéns, todos. Rafa. Parabéns. Boa noite. Boa noite, Um abraço para todo mundo aí. Até a abraço a todos. próxima. Valeu, obrigado aí. Tchau, Obrigado. Damasceno. Tchau, tchau, Até mais, Flávio. Até mais, Felipe. Tchau, Até mais, Leonel. Tchau, tchau. Até mais, Tchau, Henrique. obrigado. Eu tenho trabalho.